Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso sétimo dia, ou melhor, nosso sexto dia de aula, Religiões Comparadas 1 e 2, estamos gravando, e agora é a parte B, segundo bloco. Estamos falando sobre o taoísmo. Então, irmãos, como eu dizia há pouco, se nós queremos entender a mente de um chinês, é impossível entender a mente de um chinês sem lê-lo a partir do confucionismo e do taoísmo. Claro, budismo também, sim, mas principalmente essas duas religiões. O confucionismo, que é uma filosofia de vida, que tem religião, mas o taoísmo é uma religião que tem filosofia de vida, mas elas estão no tecido social ao longo dos séculos lá na China, tá bom? Então, olha só que interessante. Sabe aqueles símbolos? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, irmãos, olha, esse símbolo aqui, que é muito conhecido na nossa cultura. Lembra desse símbolo? Yin e Yang, o bem e o mal. Olha aqui. Positivo e negativo. Positivo e negativo, ou seja, representa a escuridão e a luz. É um lado mais passivo e um lado mais ativo, né? Como diz aqui, ó, o Yin representa a escuridão, o princípio passivo, também representa o lado feminino, frio e noturno. Já o Yang representa a luz, o princípio ativo, masculino, quente e claro. Então, olha só, aqui nessa outra palavra da Wikipédia, está dentro de ideias. Eu sei que a Wikipédia não é o melhor lugar para a gente extrair informações fidedignas, porque pode ter de tudo lá, mas essas ideias estão corretas. Ó. O Yin e o Yang são conceitos do taoísmo, que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares, que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio da noite, lua, a passividade, absorção, e o Yang é o princípio do sol, do dia, da luz e da atividade. Ou seja, um mais passivo e outro mais ativo. Mas olha que interessante, mesmo no escuro, que ora também representa o mal, tem uma pitada de bondade. Olha só, tem um pontinho branco. E no outro lado, que é o ativo, que é a luz, tem uma pitada também de escuridão, dando assim, segundo essa visão, uma ideia que se completa. Então, perceba, isso tudo aqui está dentro do taoísmo, e a gente vai ler agora, né, o taoísmo. E o confucionismo vê que o ser humano ele tem uma propensão para o bem, só que tem que ser uma contínua educação para atingir, né? Confúcio falava, né? Sim, sim, você vê. Por isso que ele é lido mais como uma filosofia, né, Júnior? A educação é primordial, você precisa se empenhar, você precisa fazer o seu papel como imperador, como parte de um colegiado de príncipes e de líderes, para que o pai cuide bem do filho, o marido da mulher, e ali o irmão mais velho do irmão mais novo, e entre os amigos, porque diante disso você tem uma estrutura com harmonia. Agora, já o taoísmo vai abraçar um outro lado. Pode ler para nós, Júnior, por gentileza? Taoísmo. Okay. O taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, no qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma, acredito que, quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio, ou o Tao, né? É o caminho. Isso, olha só que interessante, né? Por isso que aquilo que eu falei na aula anterior, que o Tao significa o caminho. E olha só que interessante, dentro desse equilíbrio, eles olham para a natureza como um padrão, mas ao mesmo tempo não é a natureza voltada apenas para o naturalismo, para a ciência, é a natureza também com viés religioso. Sim. E você vai ter dentro do taoísmo, por exemplo, adivinhadores, xamãs. Eles vão trabalhar muito sobre a cura que vem por meio de confessar os pecados. Vai ser dentro da construção do taoísmo, já que eles também olham para a natureza, eles vão olhar para a fisiologia, porque, afinal de contas, como seres humanos, temos um corpo.
Eles vão olhar também para a farmacologia. Sabe, aquela ideia da medicina chinesa baseada na manipulação de ervas? Por isso que também surge também muita coisa no taoísmo que acaba desembocando o quê? Na medicina chinesa, dentro da farmacologia, o tratamento de ervas. Aquela ideia de você misturar várias substâncias para poder criar algo novo. Então, é muito interessante que eles também vão voltar-se para uma religião de salvação, de alquimia. Então, perceba que eles fazem... Não é só uma filosofia, é uma filosofia com religião, olhando para a vida, para a natureza, mas com olhos também dentro dessa ideia de pecados, de culpas, onde temos essa questão da alquimia, também como não só algo místico, mas como um remédio. Então, eles vão fazer todas essas misturas, e é bem interessante. Continua lendo para a gente, Júnior, por favor. Alguns princípios do taoísmo são comuns a outras religiões: humildade, generosidade, não violência, simplicidade. Outros são atributos das crenças da religião xamanista chinesa, teoria dos 5 elementos, a alquimia e o culto dos ancestrais, bem como das ideias e práticas culturais do budismo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só que interessante. Percebam que eles misturam, né? O xamanismo, teoria dos 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Lembra daqueles desenhos ou filmes do Avatar? Que você tem ali o domínio, né? No caso, aquele que recebe o espírito do Avatar, ele recebe ali, no caso, o domínio sobre o fogo, sobre a água, sobre a terra, sobre o vento. Seria mais ou menos isso. A teoria dos 5 elementos tem a ver com o metal, a madeira, o fogo, a terra e a água. Então, perceba que eles misturam uma coisa que tem a ver com a natureza, mas eles também tentam ver no lado da natureza esse outro lado mais místico, onde há forças cósmicas, por exemplo, essa escola dos 5 elementos tem uma abordagem não somente nessa Terra, mas dando uma ideia mais cósmica do universo, que quando você consegue ter uma certa harmonia com esses 5 elementos, você consegue, então, entender melhor essa questão do Yin e o Yang. E aí eles vão trabalhando dentro disso, e como eu disse há pouco, já que eles trabalham dentro da fisiologia e da farmacologia, eles também vão trabalhar dentro daquilo que a gente sabe como a questão da acupuntura. Lembra que na última aula, quando falamos do hinduísmo, nós também trabalhamos citando que dentro dessas filosofias orientais, eles desenvolvem a acupuntura. E aí a acupuntura, ela também, num primeiro momento, ela nasce como um estudo científico, mas ela não para ali. Ela também acaba se misturando com religião, por causa desse pano de fundo do taoísmo. Mas aí eu pergunto, a acupuntura é ciência ou é religião? Na cosmovisão chinesa, durante esses séculos do passado, era uma coisa só, era fisiologia, era farmacologia, era ciência, mas era religião. Percebam que, irmãos, como as coisas elas acabam sendo complicadas para nós. É óbvio que hoje, depois de muito tempo e depois de muito estudo, a gente consegue separar uma coisa da outra. Nós conseguimos ver mais o lado científico da acupuntura, mas, num primeiro momento, eles não conseguiam, era tudo uma coisa misturada com a outras. Por exemplo, um corpo que tinha muita negatividade, e, de repente, viesse sobre esse corpo que tinha muita negatividade um vento ruim, aquele corpo absorvia coisas más. Então, a acupuntura era feita para curar aquele corpo daqueles ventos ruins. Logo, era uma atitude científica
que despertava tocando ali nos nervos, nos pontos principais, mas ao mesmo tempo, nas pontas daquelas agulhas ou sobre elas, eles colocavam ali certos, é como se fossem incensos e acendiam, que era para expulsar os espíritos. Percebam, depois, A com... causa espiritual, né? Exatamente, a causa espiritual. Mas o tratamento não Acaba é tendo um lado científico, né, Júnior? isso. Percebam que o lado Uma fisiológico, conotação ainda, uma conotação mística, né? mística, por isso que a farmacologia também antiga e o lance da alquimia, ele tinha uma confusão, porque era uma mistura de ervas, hora de incensos, hora de queimas, hora de remédios, mas é ciência, é religião. Estão entendendo, irmãos, como é E a complicado? alquimia é tudo mascarada, né? Pela ciência, né? Sim, sim. Então, Acabou no... continua para nós, Júnior, por favor, né? Ok. Acho que foi, né? Aqui Tá, já tá. foi, vale lembrar, né? Vale lembrar. Vai lembrar que o taoísmo já foi a religião oficial chinesa, mas também foi reprimido duramente na formação da República Popular da China, no século XX. Exatamente. Por quê? Porque ela é uma religião com práticas que, no caso, né, principalmente por causa dessa mudança que aconteceu, não era interessante. Então, mas durante vários séculos eles eram a religião oficial, né? Continua para nós, Júlio, por favor. No taoísmo, o Wu Wei, né? O Ai Wei, né? Significa não agir, o Wei Wei, né? Não agir é muito valorizado, pois na natureza não existe ações desnecessárias e todas essas ações são suaves e flexíveis, tanto quanto eficientes e harmoniosas, posto que prefere a sutileza em lugar de força. Né, isso tem a ver com a natureza. Podem ver que os animais fazem isso de forma, eu diria, instintiva, né? Eles só usam de uma força maior quando precisa, mas eles tentam sempre a leveza. Assim também acontece com todo ser vivo, né? As plantas. Continua para nós, Júnior, por Ok. favor. O taoísmo afirma também o desprendimento do mundo material e a anulação do desejo, pois ao realizarmos um desejo, outro surgirá em seu lugar. Semelhança com o budismo, né? Exato. No budismo a gente vai trabalhar bastante essa ideia. E aqui, além disso, Além disso, o taoísmo pode ser considerado anarquista, se levarmos em conta que prega a descentralização política, ao contrário do confucionismo, no qual os deveres morais, a coesão social e as responsabilidades governamentais são prioridades. por isso que na Revolução Cultural Chinesa o confucionismo foi muito mais tolerado, mesmo Sim, que sob supervisão do Estado, sim. já o taoísmo não, porque vai contra. Lembrando que o confucionismo você cria clareza de papéis, e já no taoísmo pode ser visto como um lado mais anárquico, né? Então, continua para nós aqui, por gentileza, As as obras, obras literárias. as obras literárias mais importantes no taoísmo são o Tao Te Chang, Tao Te Chang, né? Tao Te Chang, livro que contém os ensinamentos de Lao Tse e o Dao Zhang, o cânon taoísta, com aproximadamente 1.500 textos compilados ao longo da Idade Média chinesa. Joia. Para a gente só concluir agora, então, podemos ainda dividir. Podemos ainda dividir a tradição taoísta em taoísmo filosófico, baseado nos textos canônicos, e taoísmo religioso, fruto dos movimentos religiosos organizados para instituir o taoísmo enquanto religião, fundindo elementos da religião tradicional chinesa com aspectos do confucionismo e do budismo. Sempre se mesclando. Percebam que tem o lado filosófico e o lado religioso. Religiosos. Continuando. O taoísmo religioso teria lugar a partir do século II depois de Cristo, quando Shang Taoling funda a seita do Caminho dos Mestres Celestiais. Daí surgem os métodos praticados até hoje, como a ingestão de alimentos específicos
e Elixires, né? Exercícios de respiração, uso de talismãs e a prática de ginásticas e artes marciais, Tai Chi Chuan, enquanto enquanto prática práticas para se desapegar do mundo material. A meditação seria um caminho para um entendimento mais profundo das relações que temos com o universo, no qual todos os seres e coisas são interdependentes. Joia. Então, meus irmãos, uma outra coisa, sabe aquela ideia do Qi no corpo, que percorre o meridiano do corpo? Segundo o taoísmo, dentro dessa questão do Qi, você tem 3 partes, né, que seria a cabeça, o peito e o abdômen, que, segundo o taoísmo, são repletos de deuses e de forças, que por isso que quando você harmoniza o Qi, e aí vem toda aquela construção religiosa, que aí da onde a gente vê muitas coisas que eles mencionam sobre essa questão do Qi, da respiração. Então, é uma religião muito forte na cultura chinesa milenar. Uma outra coisa interessante também, sabe quando nós vemos algumas festas chinesas, até os nossos dias, que eles pegam ali alguns dragões e ficam soltando bombinhas? Uhum. É o taoísmo. Por que eles soltam as bombas? É para expulsar os demônios. Então, até hoje, você vê que na cultura chinesa ainda está enraizada o taoísmo, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Okay. Tranquilo? Joia. Então, agora, só para... Kung Fu, né? E olha aqui, Lao Tse e o taoísmo, né? Lao Tse é considerado o fundador do taoísmo durante o período dos estados guerreiros, entre o século II e V depois de Cristo. Tá bom? Joia, meus irmãos, tudo bem até aí? Eu quero acreditar que tá bom, né? Lao Tse, que significa velho mestre, viveu e trabalhou em Luoyang como arquivista quando pôde se dedicar ao estudo das escrituras e aos seus cuidados. Foi contemporâneo de Confúcio. Aliás, aqui eu falei errado, né? É antes de Cristo, né? Isso daí está errado, é antes de Cristo. Foi contemporâneo a Confúcio e responsável pela tradução de Tao Te Ching, referência basilar do taoísmo, composta por 81 poemas. Bom, só para vocês terem uma ideia, irmãos, aí aqui vai dando outras informações, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Só para vocês terem uma ideia agora eu não vou abrir sobre o budismo, eu só vou fazer uma pincelada aqui, quando aqui a gente viu o budismo. Ó. Então, só para vocês terem uma noção agora, para a gente ir agora deixa eu pegar aqui, para outra religião que eu falei que eu ia trabalhar, que é a Shintoísmo. O que seria o Shintoísmo, irmãos? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui o Shintoísmo agora. Shintoísmo. Deixa eu pegar aqui o Shintoísmo. Shintoísmo. Deixa eu abrir aqui que na outra que está aberta aqui, vocês não conseguem ver. Não tem problema. Shintoísmo, deixa eu copiar aqui. Copia e cola. Vamos lá. Shintoísmo. Aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela? Shintoísmo? Não. Então vou mudar. Ainda não. Vamos lá. Shintoísmo. Joia. Shintoísmo. Só para vocês terem uma noção, a gente vai estar lendo essa reportagem. O Shintoísmo, irmãos, olha só, ele já nasce como um aglomerado dessas 3 religiões. É um aglomerado do quê? Do budismo, do confucionismo e do taoísmo. Então, a união dessas 3 religiões surge o shintoísmo, tá bom? E ela é uma religião praticada no Japão, ela nasce no Japão. Ela não tem necessariamente um fundador, mas ela se expande na cultura do Japão e entre o povo japonês. Ao mesmo tempo,
ela é diferente dessas três religiões, ou seja, ela tem uma história nessas três religiões, mas ela é diferente, tá bom? Gil, leia para nós, Gil, por favor. O shintoísmo é a religião nacional do Japão, com mais de 120 milhões de adeptos em todo o país. Shinto é a palavra de origem chinesa Shin mais Tao, e significa caminho dos deuses. Então, dá uma pausa aqui. Olha só que interessante. Caminho dos deuses. Logo, ela não é uma filosofia, ela é uma religião. É uma religião baseada, como eu disse, no budismo, no confucionismo e no taoísmo. O confucionismo é mais uma filosofia, mas tinha um lado religioso também. Então, ela faz uma união dessas três para descobrir o que é um caminho dos deuses. Percebe, irmãos? Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês. Enquanto eu estudava sobre, a gente tem estudado, né, sobre esse tema, não tem como. Eu fico pensando, né, como somos pequenos. Quando somos criticados por alguns adeptos de algumas religiões, é normal que eles não compreendam o cristianismo como, de fato, a única resposta. Porque quando a gente pega, por exemplo, né, vamos pegar o hinduísmo, confucionismo, taoísmo, budismo, shintoísmo, temos o jainismo, abraça vários povos e gerações, irmãos. Então, essas pessoas que ainda vivem esse princípio do karma, da reencarnação, da evolução, o mundo delas sempre girou em torno disso. E para eles compreenderem a mensagem de um Deus pessoal que é Salvador, é só pelo poder de Deus mesmo. Não tem o que a gente possa fazer. E agora vocês vão entender um pouco mais o povo japonês. Por que eles são um povo que conservam tanto os seus valores? Porque assim como o confucionismo preservava aquilo que era clareza de papéis, o taoísmo também fazia uma miscelânea entre a natureza, o espírito, a alma, o passado. Agora a gente vai ver no shintoísmo, no Shinto, o quê? Quase que uma devoção aos seus ancestrais. Quase que um culto aos ancestrais. É daí onde nasce aquela força do culto aos antepassados. Olha que interessante. Então, para a gente poder compreender um japonês, um coreano, um chinês, pessoal dos tigres asiáticos, se a gente não olhar para essas religiões e tentar compreender como eles pensam, a gente não vai ter uma mensagem significativa. Então, olha que loucura. Vamos lá, vamos fazer só uma abordagem aqui. Nós, nas nossas igrejas, sejamos honestos. O papel da família é valorizado? Sejamos honestos. O pastor tem um trabalhão para mostrar o papel da família. Trabalhão, medonho. Quando ele consegue pôr uma família no eixo, tem 10 famílias que não estão no eixo, não querem saber. E ainda mais o quê? A clareza de papéis. Se a gente vai dizer para um irmão, por exemplo, irmã, ó, a Bíblia ensina, né, para a irmã honrar o teu marido, ser submisso a ele, vem um discurso machista, a contramão, vem um feminismo, ou seja, é uma bagunça. A ideia do mais velho, a ideia do papel, o pastor, se o pastor tenta se impor um pouco mais, ele já é um tirano, ou seja, é uma bagunça nos nossos dias, que também é uma bagunça fruto do pecado, fruto do diabo, fruto do humanismo, mas nessas culturas, podem ver que para o japonês, o ancião tem respeito, o ancião é importante, os seus ancestrais são honrados, eles têm uma história, eles têm uma preservação. Então, percebe como eles estão emaranhados na sua história. Por isso que quando uma família japonesa se converte, é muito fácil você discipulá-lo. Porque esses valores de família já estão nele. Os valores de dignidade, de respeito já estão nele.
Os valores de trabalho, de ética, de onde já estão nele. Então, em um ano, uma família japonesa já se torna muito mais, eu diria, exemplar na igreja do que outros grupos da nossa igreja. Está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, para ganhá-los é uma complexidade. Por quê? Porque eles têm todo esse lado místico, espirituoso, que está dentro deles, que seria como se fosse uma ruptura e um pecado, se eles, na cabeça deles, é como se eles estivessem desprezando seus ancestrais. Entenderam? Então, é muito complicado. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá dando para compreender? Sim, sim. Joia. Então, vamos lá. Então, vamos lá agora para o distintuísmo. Deixa eu compartilhar. Tomé, dá para você ler para nós, Tomé? Dá sim, pastor. Não pode ler para nós, Tomé. O shintoísmo é a religião nacional do Japão, com mais de 120 milhões de adeptos em todo o país. Shinto é uma palavra de origem chinesa, Shin mais Tao, que significa caminho dos deuses. O shintoísmo é uma prática religiosa milenar que possui raízes nas tradições pré-históricas japonesas e no sistema tribal baseado em clãs de período Jomon, 8000 a.C. Dele herdou a espiritualidade, bem como os relatos mitológicos da criação dos deuses e do mundo. Nesta crença de caráter animista e politeísta, todas as coisas que compõem o universo são divinas e estão intimamente interligadas. O que é mesmo politeísta, irmão? Vários deuses. Vários deuses. E o que é mesmo animista? Tua natureza, a floresta, né? Deus. Isso. A natureza é praticamente um Deus que está interligada, né? Os seres vivos, né? Então, olha só. Agora percebam que eles vão trazendo uma história mais antiga, né? E aí, vamos lá, então. Por esse motivo, prega-se a harmonia com a natureza e a purificação de corpos e de alma. Considera o ser humano puro em seu estado natural, todavia maculado pelas influências maléficas dos espíritos que habitam o mundo inferior. Então, o problema está aonde? Está nos espíritos. O corpo é perfeito, a alma está pura, mas a alma é influência. Continua para a gente, por favor, Tomé. Em termos históricos, apesar de suas raízes anciãs, o shintoísmo foi instituído somente a partir do século VI. Nesse momento, ele teve contato com outras religiões e doutrinas religiosas, como o budismo e o confucionismo. No século VIII surgem os primeiros textos shintoístas, como o Kojiki, o Nihon Shoki. Com isso, o shintoísmo se afasta pouco a pouco das influências estrangeiras. Ele se torna a religião oficial do Estado durante a Era Meiji, 1868 a 1902. Isso até 1946, quando o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial e o imperador japonês é forçado a renunciar a seu status divino. Eu não sei se vocês sabiam, até a Segunda Guerra Mundial, o imperador ele era considerado como Deus, né? É um tipo de Deus, mas ele foi obrigado por causa da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, bom, só para vocês terem uma ideia também, irmãos, o shintoísmo, em tese, não tem um fundador em si. Eles vão remontar, como nós vemos aqui, a questões pré-históricas, mas ele, de fato, ele surge mesmo, é uma coisa, eu diria, mais recente, né? E agora, olha que interessante, em 1549, o catolicismo chegou no Japão. E, por volta ali do século XVII, ele foi proibido o catolicismo no Japão. Somente agora, no final do século XIX, ele voltou a entrar no Japão, o quê? O cristianismo. E quando eu falo cristianismo, mais
agora recentemente, tanto católico quanto protestante. Mas para os japoneses, cristianismo, seja protestante ou católico, sempre foi considerado uma religião de estrangeiro. Ou seja, apenas 1% ou menos de 1% dos japoneses são cristãos, porque o que predomina lá é o shintoísmo ou o budismo. Então, continua para a gente aqui, Tomé, por gentileza. Práticas e costumes do shintoísmo. Basicamente, o shintoísmo se caracteriza pelo culto à natureza e aos espíritos ancestrais. Só uma pausa. Lembra que eu falei o culto aos seus ancestrais? Então, pensem nisso. Quando os japoneses estão fazendo sempre as suas cerimônias e está voltando alguma coisa aos ancestrais, que fazem as suas oferendas, tem a ver com o shintoísmo, tá vendo? Tá bom? Pode continuar, por favor? Peraí. Aqui ainda, eles Eles são reverenciados por meio de oferendas e orações realizadas em altares por todo o Japão. A adoração tem por finalidade realizar pedidos de ajuda, promessas e atos no futuro ou a simples louvação para agradecimento. Já as oferendas geralmente são feitas em gêneros como arroz, sal e saquê. As entidades louvadas são chamadas de kamis, espíritos de consciência e poderes limitados, mas capazes de grandes intervenções no mundo cotidiano. Eles são responsáveis pela proteção dos locais em que são patronos. Eles são representados sob diversas formas, como árvores, vales, rios, montanhas, fenômenos atmosféricos, chuvas, raios, etc., ou até mesmo por homens importantes, especialmente os grandes sábios e guerreiros. Devido à importância da pureza na religião shintoísta, são muito valorizados os aspectos da higiene e de saúde. Olha aqui, todo mundo já ouviu falar muito que os japoneses têm uma higiene muito grande. E perceba, a questão da saúde, eu não sei se vocês sabem, os japoneses, até hoje, é considerado um dos povos mais esbeltos. Aí você fala assim, mas por quê? Por causa do esporte? Por causa da alimentação. Eles se alimentam muito bem, existem fast food no Japão, mas a questão da comida para eles é muito importante. Então, você vê, eles... Tá ligado ou não tá ligado? Percebe, irmãos, como uma religião dá o tom daquela nação e o comportamento deles, né? Continua? Tomé, por favor. A purificação é uma prática comum, realizada por meio de banhos rituais, pelo jejum antes das cerimônias e muitas vezes pela prática do exorcismo. Opa, então olha aqui, lembra que eu falei que tem a ver uma questão espiritual, tem o culto da celebração dos mortos, mas aqui eles já entram por um campo mais espirituoso. Então, pode ver que o japonês, meus irmãos, aqui é uma coisa muito curiosa, não só o japonês, mas o oriental de modo geral, mas em especial o japonês, eles são muito, mas têm muita superstição. Não sei se vocês convivem com o japonês. Como eu participo do clube aqui Asia Education, são muito supersticiosos. São muito supersticiosos. Se você falar para eles é só isso, daí dá azar. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Eles têm uma superstição. Você percebe que tem o lado espiritual, místico, muito grande em toda a cultura deles, em toda a formação deles. É um povo muito inteligente, muito dado ao crescimento intelectual, mas ao mesmo tempo é um povo muito religioso e muito preso às tradições. Ora é o lado budista, ora é o lado shintoísta, e ora é uma miscelânea, uma miscigenação desses dois ramos no meio do tecido social e religioso que eles vivem. São muito conservadores. Sim. Então, conclui para nós, Tomé, por gentileza. Apesar de não possuírem um código moral definido em termos dogmáticos,
Os shintoístas possuem um conjunto de escrituras sagradas que apresentam a mitologias da tradição shintoísta. Lembra que eu falei na última aula, na quinta aula, que eu falei, irmãos, não tem como estudarmos religiões comparadas sem os documentos, sem os textos, sem as histórias, sem os documentos arqueológicos, porque fica tudo muito vago, tudo no campo místico. Todas essas religiões têm os seus escritos, têm os seus textos, textos sagrados, têm os seus intérpretes. Então é muito interessante tudo isso, tá bom? Leia mais um pouquinho para nós, que a gente já está aqui, ó. A gente já está quase terminando, Tomé. Eles contêm descrições. Elas contêm descrições dos rituais religiosos e servem de parâmetro entre os adeptos, que não necessitam serem crentes praticantes. Basta apenas seguirem o ideal da justiça e caráter, baseados numa vida de pureza e sem pecados voluntários. Essa flexibilidade se estende ao clericato, o qual possui uma autoridade teológica principal, o Kannushi, ou mestre do kami. Ele pode ser homem ou mulher e deve servir aos kami na execução dos rituais apropriados a cada santuário. Eles apresentam, após vários anos de estudo, em institutos específicos. Os templos shintoístas, que podem ter alcance local, regional ou nacional, geralmente estão cercados pela natureza e possuem diversos portais sem portas. Além disso, possuem pontes que atravessam cursos d'água e lagos. Sua estrutura normalmente é composta por uma sala destinada à oração, uma destinada às oferendas e outra antessala reservada onde se depositam os objetos sagrados que simbolizam o kami. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Tranquilo? Eu falei assim, bom, agora querem fazer alguma pergunta? Se eu não souber, eu vou atrás, porque, como vocês sabem, essa não é a minha área, né? Quem deu essas matérias foi a professora Aparecida, né? O professor Zé Ribeiro é o mestre na área. Eu estou aqui preenchendo essa lacuna, né, em virtude da ausência da nossa irmã. Mas eu achei muito interessante, eu acho que deu para dar uma ideia de como que é a cabeça e a cosmovisão deles, tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Fechou? Então, trabalhamos já sobre o confucionismo, o taoísmo, e agora falamos sobre o shintoísmo, e agora vamos para o último bloco, que eu quis gastar mais tempo, porque essa religião tem uma influência muito maior, não só no Japão, não só na Índia, mas principalmente no Ocidente, que é o budismo. Principalmente o budismo Zen, ou a figura do Dalai Lama. Pode ver. Sim. Há uma influência muito grande do budismo. Chinês E o que é budismo... Hã? o comunista chinês quer pegar o Dalai Lama. Não entendi. Ah, é? É. Quer. Eu não fiquei Eles sabendo. queriam tomar o Tibete, né? Ah, tá. Tudo bem, por causa do Tibete, né? É. Aí o Dalai Lama vai junto, porque ele defende lá, né? Sim. Não, ali é uma briga boa, né, Júnior? Ali é. Né? Então, bom, eu vou fazer duas coisas aqui também agora. A gente está utilizando esse material, você vê, irmãos, é bom que a gente utilize até materiais de outros, como foi o material que o Tomé nos passou. Eu gostei muito, inclusive, nessa aula de hoje, muitas informações eu peguei daquele material, né? História das religiões. Gostei demais. Mas agora, vamos aqui ler também rapidamente o budismo. O budismo. Esse artigo foi Juliana Bezerra, professora de História. Então, leia para nós, Gil, rapidamente aqui, depois nós estaremos indo para o slide do professor, hoje eu vou utilizar o material do professor Vitor Belloni e depois parte do material do Sidney de Paula, tá bom? Mas hoje eu vou dar preferência para o material do Vitor Belloni. Então, leia para nós, Gil, aqui, por gentileza, né? Budismo.
Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, surgida na Índia, no século VI a.C., e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano, e assim alcançar a iluminação. Dá uma pausa aqui, Dio, por favor. Olha só, é filosofia, mas é espiritualidade. Nasce na Índia, mas a sua força maior vai ser aonde? No Tibete, e vai ser também no Japão, nos últimos séculos. Agora, qual é a base dele? O fim do sofrimento humano e alcançar a iluminação, ou seja, evoluir ao estado de Buda, que seria o estado de perfeição, ou de iluminação plena. Você vai reencarnando por muitas vezes, e quando você atinge o Nirvana, aí você está iluminado e agora você se torna esse ser de luz, que é desperto. Então, continua para nós, por favor, Dio. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual, quando comparada às religiões monoteístas e ocidentais. Olha, mas peraí, ué, você não adora um Deus, mas você... Então, percebam, irmãos, como é complexo isso. Você busca o quê? Uma evolução, uma iluminação. Você busca esse aperfeiçoamento, mas não tem a figura de um Deus propriamente dito, que você o adora como um ser pessoal, que merece adoração. Perceba, mas ora, Buda, ele é adorado, ele é prestigiado. Percebe como para nós isso é confuso? Porque para nós Deus é um ser que merece a adoração e deseja ser adorado. Mas dentro da cosmovisão budista, essa figura da adoração já não é a sua, vamos dizer assim, a sua real motivação, né? Então, é bem interessante isso. E uma coisa bem curiosa dentro do contexto budista, as boas ações e a conquista da meditação te geram recompensas. E uma coisa muito curiosa, se você está buscando fugir desse sofrimento para alcançar essa iluminação, na semelhança daquilo que o Buda alcançou, em outras palavras, você está buscando uma autossalvação. Mas no momento que você busca essa salvação por si só, você se torna uma pessoa egoísta, que vem contra os ensinamentos do budismo. Logo, para você ser liberto do quê? Dessa salvação que você deseja apenas para si, que é egoísta, então você rejeita esse lado egoísta e agora você tenta levar os outros a uma salvação. Dessa forma, você é liberto do egoísmo porque você causa o bem ao próximo. Perceba? Por isso que o budismo das religiões orientais vai ser uma religião missionária, porque a tese deles é buscar uma salvação ou uma iluminação. Mas eu não posso pensar na minha salvação para mim mesmo. Eu tenho que gerar no outro, porque quando eu gero no outro, eu sou liberto desse egoísmo. Percebam? Olha que interessante. E é por isso que eu quero gastar um tempo maior dentro, né, do conceito do budismo, porque podemos ver que o hinduísmo não é forte entre nós, no Ocidente, confucionismo não é forte, shintoísmo, como o taoísmo, também não é forte, porque eles são mais uma religião e uma filosofia de vida. Agora que a gente está diante de uma filosofia e uma religião, mas que eles têm como premissa também passar os ensinos de Siddhartha Gautama, que também vão te libertar do quê? Do sofrimento. E aí a gente vai ver toda a construção em cima das doutrinas. É bem interessante, né?
E só uma última coisa, diante desses ciclos ininterruptos, né, que vai se repetindo de reencarnações, como esse mundo é caído, então, segundo a cosmovisão budista, o mundo vai ser destruído também por fogo. E aí ele é recriado infinitamente. Então, é uma ideia também de criações e recriações, né? Porque também eles não podem negar que o ser humano também é muito pequeno, né, irmãos? Então, interessante, né? Tá bom? Tudo bem até aí? E interessante que o Buda é iluminado e Jesus é a luz. É. É, E não, e na cosmovisão do budismo, Jesus foi um Buda, né? Jesus foi um Buda. Não é que Buda foi Cristo. Para eles, assim, Jesus foi um Buda. Ou seja, dentro dos processos de manifestação e iluminação no mundo, Jesus foi mais um desses seres que representa Buda na a cosmovisão ideia dele. dele aí de iluminado é a sabedoria, né? Uma sabedoria que te leva ao nirvana, né? Olha lá. Característica do budismo, Gil, leia para nós. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que seguiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúmes e a inveja, para desenvolver as qualidades como o amor, generosidade e sabedoria. Aqui que é o calcanhar de Aquiles, meus irmãos. Perceba que a proposta deles é o desapego. Podem ver que aqui, anteriormente, nós tínhamos visto que o sofrimento humano, a gente vai chegar nos slides do professor já, a gente vai entender um pouco melhor essa questão, mas perceba que aqui dentro dessas características, todas essas manifestações humanas, eles têm como foco nos ensinar a uma vida tão desapegada para que a gente possa ter essas outras qualidades. Agora eu pergunto, perceba, irmãos, como um crente carnal vai ter uma mensagem a um budista? Você acha que ele vai ter algum alcance em algum budista? Esquece. Eles olham as atitudes. Eles primeiro tentam ver uma pessoa, como eles chamam de iluminada. Só assim eles dão ouvido. Porque no pano de fundo social, vamos pegar aqui os japoneses, eles convivem com várias pessoas iluminadas. Aí chega um crente, cheio de trejeito, apegado a tudo que é desvirtude, que tem um discurso maravilhoso, mas uma prática péssima, para eles isso é só balela. Concordam? Estão entendendo como que as religiões orientais te levam à prática, porque, ora, essas práticas te redimem, mas como que, se nós não temos uma prática, a gente não vai ter alcance algum para poder sequer ser ouvido por eles. Porque uma mensagem que não gera vida em abundância para eles não serve de nada. Uma mensagem que é só teoria, mas não tem prática, não diz de nada. Alguém que prega o evangelho e que mente que nem um condenado, vive uma vida mesquinha, medíocre, eles olham e falam, essa pessoa não serve para nada. É o cultivo das virtudes, né? Exatamente. Agora, o que Jesus disse sobre nós? Que se nós não tivéssemos uma vida de dedicação mais acentuada do que os fariseus, lembram disso? Jesus nos ensinando a gente ter uma vida, por quê? Os fariseus, eles tinham práticas religiosas. O que Jesus estava dizendo? Olha, eles estão cegos pela tradição, mas nós precisamos sobrepujar eles. E aqui temos um pano de fundo religioso que só quem vive cristianismo de cruz pode sobrepujar. Percebam, irmãos, olha que momento que a gente vive delicado no Ocidente. Nós temos o cristianismo... Jesus fala isso para dar exemplo, um padrão de vida, né? Porque ele era o alto padrão, mas não para conquista de salvação. Como? Mas não para conquista de salvação. Sim, a gente dá um exemplo, porque de fato a mensagem nos transforma. A luz, né? Sal e a luz, e aí a gente glorifica aquele que nos transformou, né, Júlio? Isso, mas no momento que eu tenho um discurso, mas eu não tenho testemunho, por isso que o bom testemunho
tem a ver com o Espírito Santo e o mau testemunho tem a ver com o espírito maligno ou mundano. Percebam, a gente deixa sempre ou um rastro de bênção, um sinal de bênção, ou um rastro negativo. E por que eu estou sendo enfático nisso, meus irmãos? Porque aqui a gente está vendo, e a gente vai ver já já, como que essas questões do cultivo das virtudes estão totalmente ligadas às práticas dele. E, como eu dizia, né, irmãos, quando nós chegamos e damos uma mensagem, como foi de Jesus e dos apóstolos, mesmo sabendo que se alguma virtude em nós não é nossa, é do Espírito Santo de Deus em nós, mas nós só nos entregamos a ele e por essa razão estamos agora desfrutando disso, aí a gente causa impacto. Só para eu concluir aqui essa minha fala. Hoje, olha só que conflito no Ocidente, e principalmente no Brasil. Temos um cristianismo sem Cristo. E quando temos um Cristo, é um Cristo genérico, porque não tem cruz. E quando temos uma cruz, é uma cruz sem o Cristo. Percebam, irmãos, o evangelho pleno, ele é baseado no Cristo e na mensagem da cruz. Ponto passivo. Para o Cristo e para nós. O nosso Cristo não pode ser genérico e o nosso cristianismo tem que ser um cristianismo de cruz. Quando a gente aprende de fato isso, aí a gente prega para um budista e ele nos dá ouvido, que ele vê o fruto do Espírito em nós. Tá bom? Então, leia para nós esse último ponto aqui, Tomé, para a gente poder parar essa gravação e ir para o último bloco. Características do budismo. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúmes e inveja, para desenvolver as qualidades como o amor, generosidade e sabedoria. Na realidade, desculpa, a gente já leu essa parte, era o Dio que estava lendo, né, Dio? Me desculpa. Eu falei, Tomé, mas Dio, pode continuar no segundo estrofe, Dio, desculpa. Já acho que já é a segunda vez que eu faço isso. Um está lendo, eu peço para o outro ler. Continua, Dio, por favor. O budismo? O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo o que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Aqui é o calcanhar de Aquiles deles, porque eles buscam esse momento de desapegar-se na força do seu braço, mas na cosmovisão deles eles conseguem, por isso que eles evoluem e se tornam uma pessoa melhor, ou, no caso, vão evoluir de uma forma melhor, na perspectiva deles. Mas aqui que está o calcanhar de Aquiles, que é uma autossuficiência. Por isso que uma ideia que o budismo tem é de que você é bom, você é Deus. Ou seja, você é perfeito. E você vai se aperfeiçoando com a sua caminhada, por isso você vai reencarnar, como a gente vai ver no próximo bloco, e vai se tornar cada dia uma pessoa melhor, atingindo, quem sabe um dia, esse estágio de iluminado. Tá bom, meus irmãos, até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom?